Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Canrobert Bueno e Isabel Nascimento, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, ouvinte, olá, internauta da Rádio Rio de Janeiro. Aqui mais uma vez o programa Luz na Penumbra, trazendo o estudo da obra do livro A Gênese, do Pentateuco de Kardec. Estamos aqui, eu, Canrobert Bueno e Isabel Nascimento, iniciando esse estudo com vocês. Hoje vamos abordar aqui o item 5 do capítulo 2, Deus. E estamos aqui fazendo uma rememoração. Isabel, eu estava lembrando, nós fizemos o item 4 da semana passada, nós estávamos falando os atributos de Deus. Então, Deus é eterno, Deus é imutável, Deus imaterial. Enfim, por favor, voltem lá, peguem o programa da semana passada. E vamos agora trazer um tema que é onde podemos ver Deus. Isabel, seu alô para os nossos ouvintes e internautas, antes que a gente faça a leitura do item. Olá, queridos ouvintes que estão com a gente aqui nesse estudo. Como a gente sempre fala, a gente não tem a pretensão de estar ensinando nada para vocês, a gente está estudando juntos, né? E se vocês não lembram, eu tinha deixado um dever de casa na semana passada, que era para que a gente refletisse, né? Será que a gente já conseguiu identificar a presença de Deus na nossa vida, mesmo naqueles momentos mais difíceis? Enfim, vamos relembrar hoje, cada vez mais esse livro tá ficando maravilhoso, a gente tem respostas para muitas das indagações que eu tenho certeza que todos vocês já tiveram em algum momento da vida. Hoje a gente vai continuar, né, Canrobert? Onde podemos ver Deus? Você quer dar início à leitura, Can? Vamos lá. Então, para dar continuidade aqui, pegamos, só para dar o tema didático, né, o capítulo 2, Deus, da Gênese, no item 5, e diz: Pois bem, lançando-se o olhar sobre as obras da natureza, observando-se a providência, a sabedoria e a harmonia que presidem a todas elas, reconhece-se que não existe uma que não ultrapasse a mais elevada capacidade da inteligência humana. Pois o maior gênio da terra não saberia criar a mais insignificante erva. Uma vez que a inteligência humana não pode produzi-las, deduz que elas são obras de uma inteligência superior à da humanidade. Essa harmonia e essa sabedoria se estendem desde o grão de areia, desde a mais simples forma de vida até os inumeráveis astros que circulam no espaço. E é preciso concluir que essa inteligência alcança o infinito, a menos que se diga que há efeito sem causa. Essa é uma pegada. Efeito sem causa, a gente sabe que não tem razão, né? Basta olhar para fora, acordar todos os dias, para toda a causa, né? Vai ter um efeito e vice-versa. E era isso que eu estava pensando quando você estava lendo esse texto, Can. Eu não sei se você em algum momento já passou por isso, mas eu lá atrás, às vezes, falava assim, eu não sei como rezar. Se a gente parar para pensar, ao abrir os nossos olhos, né, e se deparar com tudo que a gente vê, com o céu azul, com uma árvore, se a gente olhar para o nosso corpo e sentir o nosso corpo em movimento, a gente vai perceber essa presença de Deus, porque tudo funciona com uma harmonia tão perfeita, os astros, enfim, que só pode ter uma inteligência superior a isso tudo, né? Então é um texto belíssimo, belíssimo, né? E é interessante, né, Cam? Porque muitas pessoas ficam se perguntando, onde é que está Deus? Ele existe? Por que eu não consigo vê-lo diretamente? Olha aí quantas oportunidades que a gente pode ver Deus, né? E aí eu vou te provocar, Can. Será que pelo fato da gente não conseguir ver Deus com esses olhos aqui, ele não pode ser percebido de outras formas? Você percebe como esse Deus, Can? Bom, primeiro
tirar a matriz material. A matriz material é nosso meio, né? Nosso corpo, nossos olhos, a nossa percepção é apenas um meio pelo qual nos relacionamos aqui com o mundo que nós estamos inseridos e de uma forma muito importante. Não vamos tirar a materialidade como um dos fatores importantíssimos para nós, que em base somos espíritos. Eu acho que é didático, né? Apenas. É didático. É apenas o meio didático. A gente está introduzindo pelas questões materiais, mas é de uma forma didática, porque é mais fácil para a gente ainda, né, olhar de forma material. Mas a gente vai chegar lá na frente, Cã. Então, aproveitando tua abordagem, ela não pode fugir disso. Você é uma médica, portanto uma cientista, e olha para esse ser material com tamanha importância como é também a escola do espírito, é a matriz de estudo do espírito, é o laboratório de pesquisa do espírito, é a oficina de retificação, é inclusive o hospital, muitas vezes, de nós, espíritos aqui enfermos, que chegamos. Mas aí, para sair disso e vamos buscar agora Deus, porque eu não estou enxergando, eu vou te provocar também. Quando você olha para o céu, você está olhando o espaço, está olhando todos os astros, principalmente na noite, você percebe uma imensidão de pontos luminosos e uma imensidão do escuro. Para tratar disso, à luz da ciência, Isabel, hoje, apenas 5% do que nós estamos enxergando nesse céu que nós olhamos é matéria como nós conhecemos. Os outros 95% do que chamamos até de espaço vazio é, na verdade, matéria e energia em proporções diferenciadas, acho que quase 65 para 30, uma coisa assim, próximo disso, mas que nós ainda não temos a capacidade de perceber. Ou seja, veja que é uma declaração dada pela ciência. Não é matéria como conhecemos, mas é matéria e energia que está em estudo para poder ter uma avaliação. Então, como é que você não vai enxergar a Deus nessa infinitude, nessa beleza, nessa grandeza? Olhar e dizer que há o acaso. Porque fica pequeno, inclusive para nós, não por uma questão dos nossos defeitos como vaidade e orgulho, mas fica pequeno para nós entendermos que aqui chegamos pelo acaso e que somos resultados do acaso e que aqui vivemos e nos extinguimos sem nenhuma razão maior de viver. Sim. Deus está na proporção de tudo, até daquilo que reclamamos quando estamos doentes, feridos, magoados. Eu acho que esse é o grande desafio da gente, né, Cã? Olhar Deus. E a gente tem uma frase, né? Quando uma coisa boa acontece, é de hábito das pessoas falarem: ai, graças a Deus, eu consegui um emprego, graças a Deus eu fui promovido, graças a Deus o meu filho passou de ano. E normalmente a gente não tem o hábito de falar graças a Deus quando um desafio nos aborda na vida. Isso para quem acredita em Deus, porque eu tenho um amigo que é ateu e ele diz para mim: eu sou ateu graças a Deus. Até nessa conformidade. Mas é fato, gente. Não dá para, não só pelo fato de sermos espíritas, que eu agradeço muito a oportunidade da adesão a essa doutrina que veio esclarecer e começa com o seu livro primeiro, na sua questão primeira, fazendo a pergunta que me pegou e daí para frente... É Deus? Que é Deus? Não é o que é. Não, que sem artigo, Deus. não justifica. Que é Deus? E aí você vai e desconstrói toda aquela materialidade de Deus nesse sentido de que ele tem uma forma humana, que ele é o bom velhinho, que ele tem uma forma próxima de nós, que a gente fica sempre falando, e isso eu repito quantas e quantas, porque repito para mim, que mal fiz eu a Deus, como se nós tivéssemos tamanho... Eu joguei pedra na cruz, não tem essa... Tem. Eu mudo um pouco, porque felizmente eu não fiz isso, mas talvez eu tenha ficado com a banquinha vendendo as pedras, né? O caráter ainda muito defeituoso. Mas, quando olhamos essa questão de Deus, da sua infinitude, é que nós entendemos não a nossa pequenez, como muitos se colocam, porque eu vejo quando o sujeito, enfim, coloca assim: não, eu sou muito pequeno perante a Deus. Não, você não é nem pequeno, nem insignificante.
Você é uma criatura de Deus. Inclusive o próximo capítulo nosso, o próximo item nosso vai abordar isso de forma bastante específica. Mas E quando pensa a uma criatura coisa. se coloca ali em Beck, né, coloca assim, não, eu sou muito pequeno, isso é para te dizer, é uma forma humildade de fuga. de âncora. É uma fuga, na verdade, né, Isabel? A gente entender Deus, a gente vai sentir essa harmonia através da harmonia do universo, das coisas no E universo. olha o onde estamos. compromisso que vem dessa frase quando a gente pensa que eu sou, ainda que você diga eu sou muito pequeno diante de Deus, quando você se coloca parte desta criação de Deus, tem um compromisso muito grande com a Roberta, porque eu começo a olhar aquela pequena folha que estava ali, que no texto, que a gente não consegue explicar como é que ela surgiu, a gente começa também a olhar para essa pequena flor como uma criação de Deus. Isso as pessoas talvez tenham mais dificuldade porque é uma pequena folha, mas quando eu começo a olhar para o ser humano como um todo, não temos dúvida que o ser humano carrega a marca da inteligência divina, concorda? Seja pela parte mais física, corpórea... Não, essa engenharia que somos, o corpo humano, como mas essa mais do engenharia... que isso, a nossa capacidade de pensar. Sim, dentro de do processo amar, evolutivo, de desenvolver criar. sentimentos, o córtex frontal elaborando o abstrato, produzindo toda essa ciência que nós temos. E vou pegar aqui uma parte do script que você tão bem colocou. Posso não? Deixa eu só finalizar essa Ela minha linha de levantou o dedo, eu tenho raciocínio. que calar a boca aqui. Sim. Porque a gente fica tão empolgado com o estudo que a gente acaba querendo cada um dividir aqui nesse bate-papo. Enfim, essa questão da gente perceber do compromisso que eu estava falando. Se a gente realmente se dá conta disso, a gente tem um compromisso muito grande, Cam, porque eu vou passar a olhar o outro, e aí eu vou falar do ser humano, do próximo, do humano, como também uma criação de Deus. E eu vou passar a respeitá-la com todas as características dela. Eu vou, inclusive com os defeitos que ela ainda tem. E aí, se você tem esse compromisso de olhar o próximo de forma fraternal, a gente fala tanto de fraternidade, né? Fraternidade, o que é fraternidade? É você ser irmão, é aprender a ser irmão. E só se a gente se colocando como parte dessa criação de Deus, a gente consegue olhar um irmão, seja ele É empatia, né? ou menos favorecido socialmente, ou com as características dele, uma pessoa que às vezes para a gente nos parece tão raivosa, tão inconveniente. Olha como a gente muda a nossa perspectiva em relação a ele. Ele é apenas um irmão, uma criação que tem essas características e não há nada de errado, porque é uma inteligência suprema, e a gente passa a olhar a todas as dificuldades que vêm para a nossa vida como uma oportunidade de crescimento. Eu acho que eu já contei, vou me estender aqui um pouquinho, Cam, e é ótimo, porque senão o Cam fala sozinho o tempo inteiro. Eu acho que eu já contei essa história de um mestre sufista, que ele saiu e deixou todos os mongezinhos ali acho que eu já contei até nesse estudo da gente. Ele deixa todos os mongezinhos ali e vai fazer uma viagem. E tinha um desses monges que ele era realmente muito conflitante, ele provocava os outros. E quando ele volta, os discípulos vêm todos felizes contar para ele: mestre, o senhor não sabe o que a gente conseguiu. A gente conseguiu tirar o fulaninho daqui. E o mestre cai numa profunda tristeza. Os outros vão perguntar para eles e falam: por que você está triste, mestre? Ele arrumava confusão com todo mundo. E a resposta do mestre era: poxa, meus filhos, ele era justamente o professor de vocês. Era através dele que vocês tinham que aprender a lidar com a paciência, com a misericórdia, com o amor ao próximo. Então, acho que é nessa dinâmica, é a gente passar a olhar o outro, é reconhecer em tudo a criação. E isso vai para os animais. Deus no outro. No outro. A gente vai olhar o nosso pet, a gente vai olhar toda a natureza no nosso entorno, está aqui no teu script. Você própria colocou. As estações do ano regulam o equilíbrio do planeta, os rios correm para o mar, as plantas transformam gás carbônico em oxigênio. Vou mais, 50% do nosso oxigênio é produzido nos oceanos. Sim. É claro que o oceano consome uma parte desse oxigênio, mas ele está produzido aonde? Aonde?
ali numa matriz chamada alga. Olha a coisa mais simples, produzindo para nós, numa nossa complexidade metabólica, 14,52. Você não vai dar o anúncio, não? Exatamente, eu estava te olhando, Canrobert. Queridos ouvintes, é só para falar para vocês que a gente costuma fazer essa paradinha no meio do programa. Para quem está chegando já agora, durante a metade, nós estamos aqui reunidos, eu, Isabel Nascimento e Canrobert, fazendo o estudo da obra Gênesis. Estamos nesse momento no capítulo 2, no item 5, e estamos conversando aqui a respeito sobre onde podemos ver Deus. Vamos lá, Can? Vamos. Você sabe outra pegada? Quando a gente está olhando a ciência, a astronomia tem uma coisa extraordinária, né? Você tem duas formas de observar os astros no espaço. A gente acabou de falar na questão aí da não matéria tangível, como a gente consegue entender agora, o que é material e que é apenas 5% de tudo isso que a gente observa no espaço. A astronomia ela tem duas formas, Isabel, de perceber os astros que estão fora do nosso planeta. A gente tem que percorrer. Então, por exemplo, nós temos os satélites, né, que estão aí fora buscando elementos e observando. Nós temos uma estação espacial internacional. Nós temos o Hubble e o Webb também fazendo essas viagens no espaço e buscando imagens extraordinárias. Para quem entrar lá no site da NASA, vai encontrar imagens que você assim fica estupefato, você não consegue entender daquela beleza, né? Agora tem outra parte que é uma parte bastante interessante, que são as velocidades radiais, como eles vão medir. Medem pela luz e vão descobrir o planeta em cálculos matemáticos. Você não está vendo, mas os elementos matemáticos, na razão, te fazem conhecer a existência de outros astros que estão fora dos nossos olhos. Sim. Que é como nós estávamos falando. É Deus. Olhar todo esse universo. Saber que a gente não consegue prospectar o seu início e o seu fim, né? A ciência diz que tem o Big Bang. E a gente tem que ficar muito pegado com o Big Bang. Mas é uma das teorias. Mas está fechado? Não está. E a infinitude? Como é que você chega ao final do que você não vê? Porque é infinito. Basta olhar. Como seria para os nossos irmãos, ou para nós mesmos, encarnados 5, 6 séculos, 10 séculos atrás, quando olhávamos o oceano, víamos uma linha do horizonte, aquilo te parecia o infinito. Sim, a Terra era quadrada. A Terra era quadrada, a Terra girava, o Sol girava em torno da Terra, né? Aí já teve outros elementos da ciência que, graças a Deus, nos salvaram dessa ignorância. Mas perceber Deus na sua magnitude, eu acho que é quando a gente olha, como você estava falando, o nosso próximo. Mesmo que seja aquele que nos atinja, aquele que possa nos ferir, aquele que possa magoar, somos todos seres em busca de uma melhora, de uma perfeição que não é tangível a nós, mas nós sabemos que fazemos parte desse mergulho em Deus, né? Fazemos parte. Tem aquele que vai dizer assim, mais uma vez, assim, mas Deus não existe. Tá, então, tudo bem, faz o seguinte, eu quero concordar com você, me prova cientificamente. Por isso, grandes cientistas, como por exemplo o Marcelo Gleiser, ele fala, eu não posso ser ateu, eu sou agnóstico, eu não tenho como provar que Deus não existe. Não, ele está ali e está buscando, e ganhou um prêmio, você citou ele, ganhou um prêmio sobre um prêmio mundial, onde os estudos dele foram consagrados por um prêmio sobre espiritualidade, capacidade. Muitas vezes a gente precisa do cientista para estarmos mais próximos de Deus, para explicar o nosso inexplicável, porque senão a gente fica vivendo como no tempo das cavernas, e vamos olhar o trovão, e vamos olhar o raio, e vamos olhar as coisas como seres sobrenaturais a nós, e que, na verdade, tem explicação. Você sabe que eu gosto muito de trazer sempre exemplos mais práticos, assim, né? Porque eu uso esses recursos para a minha vida. E você estava falando e eu estava aqui pensando. Se você entrar num ambiente
que você sente um perfume de rosas. Aquele ambiente está perfumado, tem um cheirinho de rosa, você sente o cheiro. Sabe que aquele cheiro está ali, mas você não está vendo essas rosas, porque elas estão ali no canto. Você vai negar que existe alguma coisa que está dando aquele perfume, Canrobert? Não tem como. Eu acho que é exatamente isso. Eu peço até desculpas aos nossos ouvintes fazer uma comparação dessas, né? Do aroma com a presença de Deus, mas é um pouco disso. Às vezes a gente está num ambiente e entra um raio de sol na sala. A gente está com as cortinas todas fechadas e entra um raio de sol naquele ambiente. Não é porque você não está olhando diretamente para o sol que você não vai perceber a presença... Que é o sol. Que é o sol. Entendeu? Simples assim. Você, como médica, a gente sempre discute muito, a gente fala muito sobre isso aqui no dia a dia nosso, no nosso convívio, quando a gente está fazendo estudo. Isabel, pela parte médica, ela tem uma abordagem com os pacientes que ultrapassa esse limite, não é frio, mas é projetado para ser daquela forma nas suas consultas, nos seus atendimentos. Mas eu não vou fazer propaganda dela aqui, não, mas vou fazer a propaganda do que ela própria estuda e perscuta como médico, que é o corpo. Olha só, meu coração está batendo e vai continuar batendo, independente da minha vontade. O corpo está perfeito, ele está montado numa engenharia que ultrapassa, como diz aqui no texto, muito mais do que a maior inteligência humana. A gente tem que lembrar que aqui no item 5, ele está exatamente falando assim, são obra de uma inteligência superior à da humanidade. Essa harmonia e essa sabedoria se estendem desde o grão de areia, desde a mais simples forma de vida, até os inumeráveis astros que circulam no espaço. Então você vê a magnitude disso. Você para teu coração? Não. O seu coração para, é uma coisa diferente. Todos nós teremos, num momento, o coração parando. Mas ele está aqui perfeito, está bombeando, fazendo o papel dele, trabalhando. Mesmo o coração mais doente está ali no seu trabalho, daquela forma, produzindo. É uma engenharia que, como é que você vai explicar? Não, a ciência explica a forma, está estudando ainda e desenvolvendo todas as suas pesquisas, mas a origem dessa criação? Não, eu acho que, sem dúvida, nós somos a obra de Deus, né? É obra de Deus, é o Criador refletindo na gente. Mas posso te provocar e deixar essa provocação também para os nossos ouvintes? Você vai pedir licença para provocar, essa é a primeira vez, né? Você já percebeu como a sua própria consciência e a sua capacidade de amar mostram algo muito maior dentro de você? E aí, quando eu falo eu também estou deixando essas perguntas para todos os nossos ouvintes. Vocês já se deram conta que a nossa consciência e essa capacidade de amar já mostram que a gente tem algo maior dentro da gente? Quando eu falo capacidade de amar, eu falo capacidade de sentir todos os sentimentos que a gente tem dentro da gente. Porque essa parte física eu acho que fica mais fácil, né? O Cão ficou falando da questão da harmonia do corpo, dessa visão que eu tenho, né, do mecanismo humano, mas eu queria um pouquinho mais além, para extrapolar essa pergunta para quem não é um profissional ou um cientista da área do corpo humano. E aí, Canrobert e nossos ouvintes, vocês já perceberam como a sua consciência e a capacidade de sentir mostram algo maior dentro de vocês? Responde você agora ou vai deixar para responder na semana que vem? Que é para não dar spoiler para os nossos ouvintes, Canrobert? Eu acho que essa é a questão que fica, como você gosta, tá colocando aqui o dever de casa. Fica para o nosso próximo encontro, quando estaremos aqui abordando o item 6 do capítulo 2 da Gênese, Deus. E essa pegada que vai vir já vai ser muito boa. Se Deus está em tudo, somos parte dele. Essa é a pegada que fica com a sua pergunta para o próximo estudo da Gênese, aqui em Luz na Penumbra, na Rádio Rio de Janeiro, a rádio que toda família pode ouvir. Pode dar tchau, porque estamos encerrando o programa, 30 segundos para fechar. Nossos amigos, nossos ouvintes, então, leiam o texto,
estudem, para na próxima semana a gente já dar continuidade a isso com essas reflexões. Eu acho que, assim, muitas pessoas dizem que o livro da Gênesis é o mais difícil. Não, ele é instigante. A gente vai sentar junto de vocês, estamos aqui todos também aprendendo junto com vocês. Muito obrigada a todos pela paciência e por essa vontade de estar juntos aqui com a gente. Até a próxima semana, Garrobé. Até a próxima semana, obrigado pelo patrocínio da atenção de todo esse correr do estudo conosco. Um abraço. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o céu e o inferno ou a justiça divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados e amadas ouvintes internautas, que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Estamos estudando juntos esta obra e já estamos no capítulo 3º. É interessante sempre a forma didática, com recursos de incentivação, técnicas de incentivação, que o nosso querido codificador, como grande professor que já era, nos apresenta no seu trabalho primoroso, grandioso, na codificação. Nesta obra, O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, o nosso querido codificador Allan Kardec, já na terceira parte, ou no 3º capítulo, nos fala sobre o céu, porque anteriormente, nos capítulos 1 e 2, nós já falamos sobre algumas questões básicas também de feição teológica. E agora nós entramos em um ponto que é próprio, absolutamente próprio da teologia, que é o céu. O tema deste capítulo 3º, que nós já iniciamos estudando juntos, mas que aqui vamos recapitulando muito rapidamente os itens já estudados por nós, porque Kardec sempre faz uma das técnicas didáticas em que nós podemos ensinar ou por similitude ou por contraste. Kardec, então, começa falando sobre o céu nas linhagens anteriores, antigas, que é o entendimento do céu e também do inferno como um espaço geográfico concreto e indefinido, que estaria circundando a Terra. Essa é a concepção bastante antiga, que vem exatamente do latim coelum, ou celum, na pronúncia reconstituída, que vem do grego koilos, que significa côncavo, oco. Os antigos povos acreditavam na superposição de céus, e eles eram esses céus de matéria e de natureza sólida e transparente. Essas esferas eram concêntricas à Terra, fazendo então girar astros em torno da Terra. Nada de novo, algumas pessoas ainda acreditam desta forma. A crença comum era a existência de 7 céus, o 7º deles sendo a perfeita felicidade. Nós temos até a expressão estar no 7º céu, mas os muçulmanos acreditavam em 9 céus. Ptolomeu, o grande nome da ciência na época, acreditava, segundo século depois de Cristo, 11 céus. O último céu
que ele chamava empírio, por sua luz brilhante, etc. A teologia cristã começou com a proposta de 3 céus. Um, que era a região do ar e nuvens, o outro, um espaço em que fulgiram no sentido de brilhavam os astros, e o terceiro, a morada do Todo-Poderoso, Deus. Paulo, então, teria sido levado ao 3º céu, naquela passagem bem conhecida de todos nós, e também fala sobre os anjos. O nosso Kardec traz a questão dos anjos, quem habita o céu. Todas as religiões têm tudo a esse respeito, inclusive anjos sob vários nomes. São entendidos os anjos como seres superiores à humanidade e também como aqueles que fazem a intermediação entre Deus e os homens. Kardec recebe a resposta à sua pergunta 128 em O Livro dos Espíritos, a respeito da natureza dos anjos, porque os espíritos superiores responderam ao nosso codificador que são os espíritos puros, aqueles que se acham no mais alto degrau da escala e reúnem todas as perfeições. A palavra anjo, nós sabemos, desperta geralmente a ideia de perfeição moral. No hebraico, essa palavra significa melar, ou seja, mensageiro, mas nós temos também o hábito, porque encontramos frequentemente as expressões anjo bom ou anjo de luz, anjo mau ou anjo das trevas, porque neste caso a palavra é um sinônimo de espírito, como gênio, nesse caso, gênio, espírito, nessa situação. E, por extensão, os mensageiros de Deus, naturalmente. Também há a questão de anjos caídos, que Kardec também aborda e traz para nós, como sendo aqueles, ele trata disso em A Gênese, no capítulo 11, item 43, como sendo os espíritos, os seres incorpóreos, dotados de inteligência e de saber, mas que perseveraram no mal e, portanto, revoltados contra Deus e suas leis. Nessa condição, são causa de perturbação à tranquilidade e felicidade dos bons. Por isso, são excluídos da humanidade. Aqui nós temos a concepção do espiritismo no sentido de que os espíritos que não estão e não estarão através desse longo processo da Terra sendo promovida da vibração de expiação e provas, que é a que estamos agora vivendo, para a vibração de orbe de regeneração. Mas então, aqueles que estiverem incompatíveis com essa vibração superior são recebidos por Deus, que sempre guarda lugar nos universos para os seus filhos, ainda que estejam transviados e perseverantes no mal, para que eles possam empreender ou continuar a empreender a sua trajetória evolutiva. Ditas essas coisas que têm um sabor mais antigo, a feição de concepções anteriores à doutrina espírita, porque o espiritismo, que tem essa feição também científica, o espiritismo é uma filosofia espiritualista de comprovação científica e conquistas ou consequências morais ou religiosas. Então, a época de Kardec, a época da codificação, do nosso século XIX, a ciência já tinha demonstrado a nulidade dessas teorias de localização física, geográfica do céu e do inferno, porque a ciência já tinha trazido para a humanidade novos conhecimentos. Então, deste ponto de vista, o céu ficou deslocado para uma outra condição. E nós lembramos aqui
que O Céu e o Inferno, esta obra que estudamos juntos, aqui pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, foi publicada no dia 1º de agosto de 1865. Portanto, a essa época, a ciência já tinha avançado muitíssimo nas questões que fundamentam essas conceituações sobre o que é o céu e o que é o inferno. Desse ponto de vista, então, onde é que está o céu? Já que a ciência mostrou que essas teorias anteriores estavam nulas à luz da ciência. Então, onde é mesmo que fica o céu? Onde está o céu? O Espiritismo vem resolver esta questão que deixa perplexas todas as religiões. Toma por base a natureza do homem e também os atributos divinos. Desse ponto de vista, a respeito dessa reconceituação do que seja o céu. Então, a conclusão, ou seja, pode-se, partindo do conhecido, atingir o desconhecido por uma dedução lógica, com observações, que é exatamente assim, com essa metodologia de Kardec inspirada em Sócrates, a metodologia indutiva, partindo do conhecido para atingir o desconhecido, com deduções lógicas, através de observações diretas que o Espiritismo faculta. Então, desta perspectiva, nós vemos que o homem consiste de corpo e espírito. Lembrando que esta ideia, esta conceituação remonta a Platão, que trabalhava com essas duas instâncias, o mundo sensível, o mundo da matéria, e o mundo das ideias e das formas, o mundo perfeito. Então, o espírito é o ser principal, racional e inteligente. O corpo é o invólucro material que reveste o espírito temporariamente para o preenchimento de sua missão na Terra e a execução do trabalho que seja necessário para o seu adiantamento, ou seja, o adiantamento do espírito. O corpo é instrumental para servir como esse instrumento para o espírito evoluir, que é o que nós todos encarnados estamos fazendo agora, já fizemos no passado, continuaremos a fazer, e todos à nossa volta estão realizando o seu exercício encarnatório e evolutivo através do corpo físico. Não que o espírito não possa aprender e evoluir também no plano espiritual. Mas como nós sabemos que a escola aqui do espírito é a Terra é uma escola, então nós encarnamos para fazermos as nossas provas e sermos aprovados nos vários quesitos desse currículo espiritual na trajetória do espírito pela didaxis divina. Então, evidentemente, já antecipamos dois mundos, ou duas instâncias, a corporal e a espiritual. A espiritual por toda parte. Então, os seres espirituais não se locomovem penosamente sobre o solo, como muitas vezes acontece com os encarnados, em que nosso corpo cansado, etc., nós ficamos nos locomovendo penosamente sobre o solo. Mas os seres espirituais transpõem as distâncias com a rapidez do pensamento. E aí nós temos a questão da volitação. Que sonho nosso! Nós podermos volitar, voar e nos transportarmos, nós próprios nos direcionando, sem engarrafamentos, sem problemas de trânsito, etc. A esse propósito, a obra de André Luiz nos traz algumas informações, como sempre elas são preciosas, que nós vamos partilhar agora com você no momento em que eu, Nádia do Couto Vale, e você, amigo, amiga, ouvinte, internauta, estamos aqui dando continuidade ao nosso estudo
de O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, aqui já no capítulo 3º desta obra. No capítulo 11, que nosso querido André Luiz titulou como Amigos Novos, na obra Obreiros da Vida Eterna, pela pena doce e suave de Chico Xavier, o nosso querido mentor André Luiz descreve quando ele teve a experiência da volitação. Nós sabemos que toda a obra luisina é a descrição do seu exercício ou do seu trabalho de preparo para se tornar mentor, como ele foi descobrindo todas as realidades inconsúteis da vida no plano espiritual. Então descreve André Luiz desta seguinte maneira: da pequena cidade em que se localizava o primeiro visitado, porque eles estavam visitando pessoas, criaturas, dirigimos-nos ao Rio de Janeiro. Utilizávamos a volitação prazerosa e felizes. Prazerosos e felizes. Muito difícil descrever a sensação de leveza e alegria inerente a semelhante estado após a permanência na escura região de que procedíamos. Fala-se muitas vezes, entre os encarnados, na possibilidade da criação do aparelho de voo individual. Todavia, ainda que se efetive a nova conquista, o peso do corpo físico, os cuidados exigidos pela máquina de propulsão e os riscos de viagem não podem de modo algum substituir a segurança e a tranquilidade que nos enchem de tamanho bem-estar. Após a excursão normal entre a casa transitória de Fabiano e a crosta terrestre, dentro de harmoniosas condições, conservávamos-nos, assim, descansados e bem dispostos, operando muito facilmente a volitação, não obstante a densidade atmosférica. Poucas vezes se me apresentara tão belo o espetáculo da paisagem terrena. Serras e vales, rios e arroios, marcando cidades e vilarejos sob o espelho rutilante do sol, falavam-me ao coração da misericórdia do Altíssimo, congregando as criaturas em ninhos floridos de trabalho pacífico. Pensamentos de louvor ao Eterno Pai felicitavam-me o espírito. Aqui o nosso querido mentor não só descreve com essas minudências a sua experiência fantástica, deve ser a sua experiência de volitação, mas também não deixa de nos lembrar, aqui ao final da sua descrição, o quanto é importante manter o pensamento alinhado com Deus, firme na fé, e como ele próprio disse aqui ao final da descrição, pensamentos de louvor ao Eterno Pai felicitavam-me o espírito. Essa deve ser a nossa postura mental diante de tudo que o Pai Celestial nos concede a todos em igualdade de condições, cabendo-nos, evidentemente, a tarefa da gratidão, de agradecermos ao nosso Pai Celestial a bênção de estarmos assim profundamente equipados com tudo aquilo de que necessitamos para viver com harmonia, seguindo a lei de Deus e, naturalmente, adquirindo conhecimentos e experiências na trilha evolutiva. Então, estamos falando dessa questão do céu, que não é um local que tem uma localização física sólida, geográfica, mas é um espaço vibratório, sutil,
Como nós hoje entendemos, por exemplo, a comparação não é rigorosamente boa, mas pode nos servir, como nós sabemos e vivemos hoje o espaço vibratório da internet, com o WhatsApp e tudo mais. Então, o espaço é vibratório. É claro que nós temos também uma outra conceituação de espaço, o espaço cartesiano, de René Descartes. Esse que nós medimos com metros, centímetros, quilômetros, etc. Existe o espaço de Einstein, que nós sabemos é esse da física. E existe o espaço virtual, que é esse que nós lembramos ainda há pouco, pelas nossas experiências no mundo digital e virtual, na internet, por exemplo. Então nós vemos que o espírito foi criado simples e ignorante. Muito alinhada com o tema do estudo de hoje que estamos fazendo aqui juntos, pela Rádio Rio de Janeiro, no programa Luz na Penumbra, nós temos aqui, porque já falamos sobre espíritos, anjos bons, anjos maus, etc. Kardec, então, muito alinhada, essa pergunta de Kardec é o nosso tema de hoje. Pergunta 115 em O Livro dos Espíritos. O nosso amado codificador indagou dos espíritos orientadores da humanidade. Dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? E os espíritos superiores responderam: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi destinada. Outros só a suportam, lamentando, e pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Também a esse propósito, Kardec desdobra aqui a informação em uma nova pergunta, que é a 115A. Segundo o que acabais de dizer, os espíritos em sua origem seriam como as crianças, ignorantes e inexperientes, só adquirindo pouco a pouco os conhecimentos de que carecem com o percorrerem as diferentes fases da vida? A resposta dos espíritos superiores: sim, a comparação é boa. A criança rebelde se conserva ignorante e imperfeita. Seu aproveitamento depende da sua maior ou menor docilidade. Mas a vida do homem tem termo, tem fim, ao passo que a dos espíritos se prolonga ao infinito, porque o homem é mortal e o espírito é imortal. Haverá espíritos, pergunta 116 em O Livro dos Espíritos, haverá espíritos que se conservem eternamente nas ordens inferiores, nós que estamos tratando aqui de anjos caídos, anjos bons e anjos maus, também aqui se encaixa essa pergunta e esta resposta. Não, todos se tornarão perfeitos. Mudam de ordem, mas demoradamente, porquanto, como já doutra vez dissemos, um pai justo e misericordioso não pode banir seus filhos para sempre. Pretenderíeis que Deus, tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior do que vós mesmos? Essa a questão com a qual nós aqui entendemos cada vez melhor a situação da natureza e da trajetória do espírito segundo a lei de Deus, um assunto que continuaremos a desdobrar em nossos próximos estudos aqui pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Que a paz
de Deus, de Jesus e o manto de Maria permaneçam com todos nós, hoje e sempre, sob o olhar de nosso Pai. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.